Boa noite. Boa noite. A Rússia intensifica os bombardeios às cidades portuárias do sul da Ucrânia e à capital Kiev. Deixa toda a população civil que ainda continua morando aqui completamente insegura em relação a onde será o próximo alvo. Representantes dos Estados Unidos e da China se encontram em Roma. O conselheiro de Segurança Nacional americano diz que o apoio à Rússia teria consequências graves para o relacionamento chinês com o mundo. O primeiro-ministro ucraniano acusa soldados russos de fazer reféns, torturar civis e se comportar como terroristas. A maior pesquisa já realizada no Brasil sobre efeitos do coronavírus avalia o impacto da Covid na memória, no olfato e na concentração. A Rússia intensificou os bombardeios à capital da Ucrânia e às cidades portuárias no sul do país. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Hernani Lemos e Ross Salinas. A população de Mariupol está sofrendo um golpe atrás do outro. Imagens de drone mostraram novos ataques à importante cidade portuária, que está cercada pelos russos há dias. Na semana passada, um bombardeio destruiu uma maternidade. Essa grávida saiu com ferimentos. O estado dela era grave. Hoje, os médicos disseram que chegaram a fazer uma cesárea, mas que o bebê foi retirado sem vida. 30 minutos depois, a mãe morreu. Deveria haver em Mariupol um corredor humanitário para a saída de civis, mas é difícil pegar a estrada assim. Hoje, 160 carros conseguiram deixar a cidade. Em outro porto, o de Odessa, no Mar Negro, os moradores fizeram um mutirão para recolher areia da praia para usar em barricadas. O fotógrafo diz que ali não tem soldado. Trabalhamos aqui porque quem não sabe matar faz o que pode. Na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, 2 civis morreram no ataque a um prédio. Uma bomba caiu em Donetsk, na área controlada por separatistas e que teve a independência reconhecida pela Rússia. Os dois lados trocaram acusações. O porta-voz do exército russo disse que 20 civis morreram e que o disparo saiu do lado ucraniano. Além disso, afirmou que a bomba era de fragmentação, um tipo proibido por convenções internacionais não assinadas nem pela Rússia nem pela Ucrânia. Os ucranianos negaram e acusaram a Rússia de inventar ataques para tentar justificar a guerra. O porta-voz do Kremlin também disse que os ucranianos estariam posicionando armamentos em áreas residenciais. Dmitry Peskov afirmou que os militares russos podem assumir o controle total dos grandes centros populacionais para garantir a segurança dos civis ucranianos. Essa guerra já vai entrar no 20º dia nessa terça-feira. O que as pessoas que estão vivendo esse inferno na Ucrânia, as que estão fugindo para os países vizinhos aqui do leste europeu, querem saber é quando isso vai acabar. Uma 4ª rodada de negociações começou hoje, virtualmente, mas de novo não deu em nada. Foi suspensa até amanhã. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a destruição econômica da Ucrânia está entre os objetivos da Rússia. Zelensky pediu hoje ao parlamento ucraniano que prorrogue por 1 mês a lei marcial, que altera as regras de funcionamento de um país, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor leis militares. Também nesta segunda-feira, o jornalista britânico Benjamin Hall, da TV americana Fox News, foi ferido nos arredores de Kiev. Ele teve que ir para o hospital. A capital ucraniana segue tensa. Como milhões de pessoas fizeram hoje em vários lugares do mundo, esse homem foi passear no parque de manhã. Olhou para o céu. Era um foguete. O ataque foi em frente a um prédio residencial em Kiev. Essa é a guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia, disse o prefeito Vitaly Klitschko. Esse morador conta que quando foi fugir, a escada para descer não estava mais lá. Ele e a mãe tiveram que escapar pela sacada do prédio ao lado. Uma pessoa morreu. O fotógrafo Gabriel Chain esteve nessa área residencial de Kiev, alvejada mais uma vez pela artilharia russa. Давай сейчас проверим заново. Что нашли? Да, сейчас проверим. Короче, надо интенсивно собраться. Я левую сторону, Estou aqui no edifício residencial em Kiev, no bairro de Obalon, que foi atingido hoje às 5 horas da manhã por artilharia.
Várias pessoas foram feridas. Это вашу квартиру, да? Ну вот, третий этаж. Aqui nessa região de Obalon é uma das áreas que está sendo mais atingidas por mísseis russos. No início da guerra eu estive aqui também nesse bairro quando eles atingiram outro edifício, um edifício residencial. E a destruição aqui é bastante grande. Прокинулася від того, що мені жарко, сила якась, я зрозуміла, що щось влучило в будинок. Потому что мои соседи ноги порезали, побежали ко мне босиком, раздетые полностью. Я вот пока меня спустили, я боялась, что я боюсь выступить, слава богу, меня хоть спустили. Com o passar do tempo, as bombas estão chegando muito mais próximas à capital, como o que aconteceu hoje. Então, deixa toda a população civil que ainda continua morando aqui completamente insegura em relação a onde será o próximo alvo. Все страдают, вся Украина. От чего? Этого агрессора блядского. Нет, все. A Rússia tem sido acusada de cometer crimes de guerra na Ucrânia. Porque, sim, existem regras numa guerra. Não é um vale-tudo. A população civil como alvo de ataques. Bombardeios a prédios residenciais. A hospitais. Qual o limite de uma guerra? O parâmetro é o direito internacional. E uma das principais ferramentas dele são as Convenções de Genebra. A primeira delas foi adotada em 1864, por causa do aumento do poder de destruição das armas. Não é coincidência que nesta época surgiu a metralhadora Gatling, que pode disparar várias rodadas de tiros e causar sofrimento humano significativo. Explica o diretor do Centro de Direito da Universidade de Hong Kong, Gregory Gordon. 4 tratados foram adotados, prevendo a proteção de instalações hospitalares, doentes, feridos e todos os civis. Além disso, mais de 100 países assinaram um acordo internacional que proíbe o uso de bombas de fragmentação. Esse tipo de arma é proibido porque é montado como uma espécie de caixa, que se abre no ar e espalha inúmeros explosivos e pequenas bombas em várias direções, atingindo uma grande área. Eu estava nas batalhas de... Alexandre Danieli é veterano de guerra dos Estados Unidos. Ele atuou no Afeganistão em 2010 e 2011 como fuzileiro naval. E disse que os soldados são treinados para evitar os crimes de guerra. São aulas teóricas, o soldado da maioria dos países tem essas aulas, né? O exército russo, as forças armadas russas, por ser tão forte, com certeza eles sabem o que é as leis de uma guerra e eles não estão cumprindo. O foco de um tratado de crime de guerra é para que a população não sofra. Hoje, a representante do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU disse ao Conselho de Segurança que recebeu relatórios confiáveis sobre o uso de bombas de fragmentação pelas forças russas, inclusive em áreas povoadas. O Tribunal Penal Internacional já começou uma investigação sobre as denúncias de que as forças russas estariam cometendo violações. As Convenções de Genebra de 1949 foram ratificadas por todos os países integrantes das Nações Unidas, mas outros protocolos e tratados do direito humanitário internacional não. Por isso, o resultado de um eventual julgamento e as consequências das denúncias contra a Rússia, por exemplo, ainda são incertos. A própria definição do que será considerado crime de guerra vai depender de investigações e interpretações da lei. O professor Gregory Gordon diz que a investigação na Ucrânia vai ser complexa porque não envolve apenas crimes de guerra, mas também crimes contra a humanidade, como genocídio. Segundo as Nações Unidas, são considerados crimes de guerra grandes violações das Convenções de Genebra,
e métodos de guerra proibidos, como atacar intencionalmente a população civil, escolas, igrejas, monumentos históricos ou hospitais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse hoje que a Ucrânia está sendo dizimada aos olhos do mundo e que é crucial respeitar o direito humanitário internacional. O impacto nos civis está chegando a proporções terríveis. Guterres lembrou que pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças, estão sendo assassinadas. E alertou que, não importa o resultado, essa guerra não tem vencedores, somente perdedores. Representantes da China e dos Estados Unidos se reuniram hoje em Roma para discutir o papel chinês no conflito entre Rússia e Ucrânia. Dezenas de jornalistas italianos e estrangeiros passaram o dia em frente a este hotel em Roma. Lá dentro acontecia uma conversa fechada entre o conselheiro de segurança nacional americano, Jake Sullivan, e o chefe da diplomacia do Partido Comunista Chinês, Yang Jiechi. Durou até o início da noite e as duas delegações deixaram o hotel sem falar com a imprensa. Uma reportagem do jornal britânico Financial Times diz que os Estados Unidos teriam alertado seus aliados sobre a disposição da China de apoiar econômica e militarmente a Rússia. Ontem, o New York Times já havia dito que Moscou tinha pedido ajuda militar a Pequim, segundo fontes do serviço de inteligência. Tanto chineses quanto russos negaram. O Departamento de Estado americano diz que Sullivan discutiu o assunto de maneira direta com o colega chinês e deixou claro que o apoio da China à Rússia teria consequências graves para o relacionamento da China com o mundo. O governo chinês tem dito que deseja uma solução pacífica, mas rejeitou sanções à Rússia e culpou o Ocidente por levar a Rússia a uma ação militar. Em Estrasburgo, o primeiro-ministro da Ucrânia apareceu por videoconferência no plenário do Conselho da Europa, a instituição criada para defender os direitos humanos e o Estado de Direito no continente. A sessão extraordinária deveria ouvir o presidente Volodymyr Zelensky, mas, citando um imprevisto, ele foi substituído de última hora. Denis Shmyhal não mediu palavras. Pediu a expulsão imediata da Rússia do Conselho. Segundo o primeiro-ministro, os soldados russos se comportam como terroristas, fazendo reféns e torturando civis. Aqueles que apoiam uma agressão sem motivo não podem ter lugar na família europeia, onde a vida humana tem o mais alto valor, disse ele. O Conselho suspendeu a participação da Rússia em 25 de fevereiro, dia seguinte à invasão, e agora discute se deve proibi-la completamente. Seria a primeira vez desde que a instituição pan-europeia foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz chegou hoje à Turquia para a primeira visita oficial desde que assumiu o cargo. Mais de 3 milhões de turcos vivem na Alemanha. Além dos laços que unem os dois países, os líderes concordam com a condenação absoluta do ataque russo à Ucrânia, disse o premier alemão. Scholz acrescentou que o bloqueio da passagem de navios pelo Estreito de Bósforo é uma contribuição muito importante para conter o conflito na Ucrânia. Foi através da diplomacia turca que os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia se reuniram na semana passada pela primeira vez desde que a guerra começou. A União Europeia aprovou formalmente o 4º pacote de sanções econômicas à Rússia, anunciado na sexta passada. A revogação do status de nação favorecida poderia abrir a porta para taxar os produtos exportados pela Rússia. A União Europeia quer ainda a suspensão da Rússia de organismos multilaterais como o Banco Mundial e o FMI. Uma mulher invadiu o estúdio de um programa de TV na Rússia para protestar contra a invasão da Ucrânia.
Ela carregava um cartaz que pedia o fim da guerra e acusava o canal estatal de mentir. Num vídeo gravado antes do protesto, a funcionária da TV disse que tinha vergonha de trabalhar ali, espalhando propaganda do Kremlin, e acabou presa. Na Rússia, quem chamar a invasão da Ucrânia de guerra pode pegar até 15 anos de cadeia. O Itamaraty informou hoje que pelo menos 210 brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia para países vizinhos, principalmente Polônia e Romênia, com o apoio de embaixadas brasileiras. Segundo o governo, 47 voltaram para o Brasil em voos da Força Aérea ou em voos comerciais pagos com recursos públicos. 19 brasileiros cadastrados na embaixada permanecem na Ucrânia. 12 deles não querem deixar o país. O Ministério recomendou aos que desejam sair que entrem em contato com o escritório de apoio em Lviv e desaconselhou enfaticamente a ida de brasileiros para a Ucrânia até que haja condições suficientes de segurança por lá. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o dia em baixa, acompanhando a queda nos preços do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional. Também contribuíram para a baixa a preocupação com o aumento dos casos de Covid na China, a expectativa de um aumento dos juros nos Estados Unidos, porque isso poderia atrair investidores que hoje colocam dinheiro aqui, e também a preocupação em relação à saúde das contas públicas brasileiras. No câmbio, a cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,11. Já o preço internacional do petróleo caiu, em parte, em consequência da expectativa sobre resultados das conversações entre Rússia e Ucrânia e o lockdown na China, que cria uma possibilidade de redução de consumo. Ainda assim, o custo do petróleo, nesse momento, é uma preocupação planetária, mesmo para países que produzem, porque existem tipos diferentes de óleo. O Brasil, por exemplo, precisa buscar no exterior um tipo de óleo que não é produzido aqui. O Brasil produz 3 milhões de barris de petróleo por dia e consome 2,5 milhões. Mesmo assim, importa 300 mil barris por dia. Se produzimos mais do que gastamos, por que não somos autossuficientes? A explicação para essa conta não vem só das calculadoras, vem também dos laboratórios. É que existem vários tipos de petróleo. Alguns são mais viscosos, mais pesados. Outros são chamados de leve. São ideais para fazer alguns tipos de combustíveis. E isso é fundamental na hora de transformar o óleo bruto em gasolina, diesel, querosene de aviação e todos os subprodutos que saem da refinaria. As nossas refinarias foram quase todas construídas até a década de 70. Nessa época, o Brasil importava petróleo leve do Oriente Médio. Então, as máquinas foram escolhidas para essa matéria-prima. Em 1979, encontramos as grandes reservas da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, e nos anos de 1980, adaptamos as refinarias para processar o petróleo pesado que extraímos de lá. Na primeira década dos anos 2000, tivemos que fazer novas adaptações, dessa vez para o petróleo do pré-sal. Ele é mais leve do que o de Campos, mas ainda mais pesado do que o do Oriente Médio, por exemplo. A Petrobras já fez esses investimentos que eram necessários. Se a gente olhar para o tanto que a gente usa hoje de petróleo brasileiro, nós temos uma taxa bem alta, né? Hoje a gente usa, de tudo que é refinado, a gente cerca de 92% é de petróleo brasileiro. Em 2000 a gente usava só 75%, ou seja, 25% do petróleo refinado era importado. Hoje, 75% do petróleo refinado no Brasil vem do pré-sal. 17% são da Bacia de Campos, mais pesado. E ainda precisamos importar 8% de petróleo mais leve para conseguir a mistura ideal para o refino, tanto do ponto de vista técnico quanto do econômico. A análise ela é feita até por inteligência artificial. São milhares de variáveis que entram aí e que variam também de acordo com a precificação desses subprodutos do mercado internacional. Isso varia, né? Tem época que a gasolina vale mais, tem época que vale menos. Então, o que se coloca, quando vai se planejar uma carga da refinaria, você leva essas variáveis todas em consideração para que você otimize o resultado dessa refinaria em termos de rentabilidade.
né, e de atendimento ao mercado. Mas mesmo assim, toda a produção que as nossas refinarias conseguem fazer não é suficiente para abastecer o mercado interno. Então, nós continuamos importando combustíveis e vendendo o excesso de petróleo bruto que não damos conta de refinar. A gente exportou ano passado 1.200.000 barris por dia, nos transformando no maior exportador de petróleo da América Latina. E por que a gente tem dependência em refino? Por que o Brasil importa 30% dos derivados que consome? É que faltou investimento em refinaria. A Petrobras, nos últimos anos, investiu muito pouco em refino, porque ela privilegiou o investimento em exploração e produção de petróleo, que dá uma taxa de retorno maior para a empresa. A seguir, um estudo completo sobre o impacto do coronavírus na memória, no olfato e na concentração. Uma das maiores ocupações verticais do país é destinada à habitação popular. O ano de 2020 marcou a primeira queda nas consultas de pré-natal em 2 décadas no Brasil. Segundo a Fundação Abrinq, o número de óbitos maternos em 2020 foi o maior em 10 anos. Esse aumento, no primeiro ano da pandemia, deixa o Brasil mais distante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Pesquisadores brasileiros apresentaram o resultado de um dos maiores estudos feitos no país sobre os efeitos da Covid no cérebro. O empresário Paulo teve Covid há mais de 1 ano e meio e até hoje tem problemas de memória e concentração. Eu estou fazendo um trabalho que eu tenho que ir de X a Y naquele trabalho. Se você chegar para mim e dar bom dia, eu já não sei mais o que eu estou fazendo. Para compreender o mecanismo de infecção da Covid no cérebro, o Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp coordenou o maior estudo já feito no Brasil, reunindo 80 pesquisadores. No HC da Unicamp, foram analisadas 81 ressonâncias de pacientes que apresentaram sintomas leves da doença 2 meses antes do exame. O resultado mostrou que o grupo tinha algo em comum: uma atrofia na região frontal do cérebro, responsável pelo raciocínio e atenção. A gente não esperava ver atrofia num grupo de pacientes que não foi internado e que num período tão curto, né? Então, para a gente foi surpresa. Os pacientes pesquisados tinham queixas de sequelas. Predominam as queixas de fadiga, de sonolência, dor de cabeça, tem sintomas de ansiedade, de depressão e disfunção cognitiva, né? Então, tem gente que queixa de problema de memória, tem gente que fala problema de atenção, tem gente que tem dificuldade de flexibilidade mental, diminui a velocidade de processamento cerebral. Então, tem gente que tem dificuldade de linguagem, de encontrar as palavras. O trabalho também investigou o tecido cerebral de pessoas que morreram de Covid e fez análises de material produzido com células-tronco. O cruzamento de informações levou os cientistas a encontrar o alvo preferido da Covid no cérebro: os astrócitos. Essas células estreladas que dão sustentação aos neurônios. Para efeito de comparação, os astrócitos funcionam como bombas de combustível dos neurônios, as células mais importantes do cérebro, que trabalham o tempo todo, inclusive quando estamos dormindo. Por isso, precisam de abastecimento constante. Os pesquisadores da Unicamp identificaram que o vírus da Covid interfere diretamente nessa fonte de alimentação dos neurônios, prejudicando o funcionamento deles ou mesmo matando as células. Quando esses astrócitos infectados são postos em contato com neurônios não infectados, esses neurônios morrem mais, 60% mais até, do que quando os próprios neurônios são infectados. Então isso quer dizer que, de alguma forma, a infecção dos astrócitos pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, produz um ambiente tóxico para os neurônios que pode levar à sua morte. A pesquisa da Unicamp, em parceria com a USP, já foi submetida a uma publicação científica internacional e serviu de consulta para outros trabalhos no exterior. Com a descoberta de onde ocorre a infecção, os cientistas agora focam no mecanismo de ação do vírus para desenvolver estratégias de combate às sequelas. Nós temos observado que muitas pessoas têm permanecido com sintomas neurológicos por mais tempo do que a Covid está no próprio organismo. Então, compreender como é que é a dinâmica do vírus no cérebro pode ajudar, eventualmente, a prevenir sequelas ou até ajudar no tratamento de pessoas que tenham, então, sintomas neurológicos advindos de uma infecção desse tipo.
Ainda sobre a pandemia, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo revelou que de dezembro do ano passado até fevereiro deste ano, para cada morte por Covid de um cidadão com esquema vacinal completo, morreram 26 pessoas não vacinadas. 1 para 26. Foram 332 mortes a cada 100 mil habitantes entre os que não tinham nenhuma dose. E 13 a cada 100 mil habitantes entre os que tinham tomado as 2 doses. Vamos ver os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Fábio Turci, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite para vocês que nos assistem. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 187 mortes por Covid. São 655.326 desde o começo da pandemia. Foram quase 17 mil novos casos conhecidos de ontem para hoje. O total está em 29.382.196. A média de casos segue caindo há mais de um mês. São 45 mil por dia, em média, menos 31% na comparação com a média de 2 semanas atrás. A média de mortes também continua em queda, hoje de 30%. São 415 óbitos por dia, em média. Agora, a vacinação. Dos brasileiros com 5 anos ou mais, 78,92% receberam as 2 doses ou a vacina de dose única. A dose de reforço foi aplicada em 43,26% da população com 18 anos ou mais. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada aparecem em verde escuro. Os 3 primeiros são São Paulo, Piauí e Paraíba. Mais informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Fábio Turci. A partir do mês que vem, uma das maiores ocupações verticais do Brasil vai ser reformada para habitação popular em São Paulo. Difícil não notar o prédio imponente, com 23 andares em cada um dos 2 blocos. Mas o edifício que leva o nome da Avenida Prestes Maia, no centro da capital paulista, passou muito tempo esquecido. Construído na década de 1950, era a sede administrativa de uma tecelagem que faliu na década de 1990. O prédio ficou vazio e só voltou a ser ocupado em 2002 por moradores sem teto. Se tornou uma das maiores ocupações verticais da América Latina. Abriga atualmente cerca de 60 famílias. Chegou a ter 460 vivendo em cômodos separados por tapumes, com apenas um banheiro por andar, sem elevadores e muitas vezes sem água por perto. Aí fica mais difícil para mim, porque tem a louça tem muita gordura, óleo, aí fica difícil estar para lá e para cá, para lá e para cá. São muitos os prédios no centro de São Paulo como este. Foram construídos há pelo menos 50 anos e ficaram abandonados por décadas. Alguns dos moradores que ocupam esses edifícios e que vivem uma rotina de improviso e desconforto, agora têm motivos mais palpáveis para sonhar com a casa própria. Depois de comprar o Prestes Maia do antigo dono, a Prefeitura de São Paulo vai financiar a reforma que será coordenada pelo Movimento de Moradia. Agora a gente vai acompanhar toda a reforma. E aí o nosso sonho é ver as famílias entrar com a sua chave, abrir a sua porta e dizer: eu consegui, essa é a minha moradia. O edifício, que era comercial, vai ser requalificado e revitalizado para ganhar 287 apartamentos. A técnica chamada retrofit já tem exemplos na cidade de São Paulo voltados para a moradia popular. A opção pela reforma é comum na Europa, mas ainda pouco aproveitada no Brasil. Ela caminha muito devagar. Nós temos hoje uma indústria da construção civil que já realiza esse tipo de obra para o mercado formal. Então, é importante que a Prefeitura estabeleça parcerias com estas empresas para que ela viabilize reformas e a Prefeitura pense em maneiras que ela possa atender a população de mais baixa renda que tem dificuldade de ter acesso ao mercado formal de venda destes imóveis. Um estudo da Fundação João Pinheiro mostra que, enquanto faltam quase 6 milhões de moradias no país, existem outras 6 milhões e 800 mil disponíveis, muitas delas formadas por edifícios abandonados, boa parte na região central das metrópoles, em função da falência de empresas ou de disputas judiciais familiares. As áreas centrais normalmente são as áreas onde, tradicionalmente, você tem os melhores serviços da cidade, né? Sejam os serviços de água, de luz, de transporte. É um desperdício você ter, né, por um lado, habitações
com acesso mais próximo aos empregos, à infraestrutura de educação, de saúde, e não está sendo utilizado. E, por outro lado, você tem toda essa população com essas grandes necessidades habitacionais. Os novos apartamentos vão ter entre 30 e 50 metros quadrados e vão ficar assim. Vão morar no prédio as 60 famílias que estão na ocupação e outras 227 que já moraram lá. João não vê a hora de viver no apartamento novo. Parede de alvenaria, tomada, luz bonitinha, banheiro próprio para você tomar seu banho, a sua cama ali, um móvel planejado. Aí você chega, opa, cheguei aonde eu queria chegar. A Prefeitura de São Paulo declarou que vai adquirir mais imóveis ainda este ano para transformar em prédios residenciais para a população de baixa renda. A Presidência da República declarou ao Supremo Tribunal Federal que não pagou pela viagem do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia. No mês passado, o vereador do Republicanos integrou a comitiva do pai, o presidente Jair Bolsonaro. A presidência não informou quem arcou com as despesas de Carlos Bolsonaro nem a agenda de compromissos oficiais dele. Na semana passada, a Câmara Municipal do Rio declarou ao Supremo que não pagou pela viagem do vereador. Foi o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quem pediu os esclarecimentos no inquérito sobre a milícia digital que ataca instituições da democracia, como o próprio STF e o sistema eleitoral brasileiro. Alexandre de Moraes deu 5 dias a ataques a integrantes da corte. Além da extradição, o ministro Alexandre de Moraes ordenou também a prisão preventiva do blogueiro. O Congresso peruano aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. Ele está no poder há 7 meses e meio. Castillo é o terceiro presidente a enfrentar um processo desse tipo em menos de 4 anos. O pedido recebeu apoio da maioria conservadora do parlamento, que alega a incapacidade moral de Castillo para o cargo. A seguir, os jovens e o trabalho. A importância dos cursos técnicos. E o valor de saber falar inglês. Manifestantes cobraram hoje o esclarecimento da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Uma faixa em frente à Câmara Municipal do Rio lembrava os 4 anos do crime. No Tribunal de Justiça, as famílias pediram acesso ao processo. Na Igreja da Candelária, houve uma missa. Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março de 2018. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz estão presos pelo crime e vão à júri popular, que ainda não tem data marcada. Ainda não se sabe quem foi o mandante nem a motivação das execuções. A Justiça Eleitoral começou hoje uma campanha para estimular a participação dos jovens nas eleições de outubro. Com o celular, o Pedro Gabriel pesquisa como tirar o primeiro título. Está decidido a ir às urnas. Eu penso que é muito importante, mesmo com pouca idade, você já dar sua opinião, porque cada voto importa para a sociedade. Dá para resolver tudo pela internet. É só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos Tribunais Regionais Eleitorais. O prazo para qualquer brasileiro tirar, regularizar ou atualizar o documento termina no dia 4 de maio. Mas esta semana a Justiça Eleitoral está dando atenção especial aos jovens de 16 e 17 anos. É a Semana do Jovem Eleitor. Até sexta serão várias palestras em escolas e na internet sobre a importância do voto. A agenda fica nos sites dos TRS. Hoje, um evento online reuniu mais de 2.000 jovens vinculados ao Centro de Integração Empresa-Escola. Os jovens, eles constituem uma parcela muito importante da nossa sociedade e é um público que tem demandas políticas bastante específicas, tais como educação e o mercado de trabalho. Então, se eles quiserem influenciar políticas públicas para o fomento dessas ações que são muito caras para esse público, a maneira mais fácil que eles têm de fazer é por meio da política e do voto. E, para isso, eles precisam tirar o título. Mais de 800.000 jovens entre 16 e 17 anos já têm o título de eleitor, segundo a Justiça Eleitoral.
Mesmo não sendo obrigatório, a Justiça Eleitoral quer atrair mais jovens eleitores e convencer essa turma que a democracia anda de mãos dadas com a participação popular. O jovem já é politizado de uma maneira geral. A gente tem percebido em vários movimentos sociais, em vários momentos da história recente do Brasil, uma participação bastante presente da juventude. O desafio que se coloca agora é trazer essa juventude para a participação da política propriamente dito, do voto, da decisão democrática dos nossas lideranças. O Plínio sabe da importância de cada voto, com 16 anos e o título nas mãos. Eu já tirei meu título de eleitor e mesmo que meu voto seja opcional, eu tenho a pretensão de votar, quero muito fazer diferença nesse país. Uma pesquisa com empresas e com jovens brasileiros mostrou a importância de ter feito um curso técnico na hora de se candidatar a um emprego. O José Saturnino tem 20 anos e viveu todas as incertezas de quem tenta entrar no mercado de trabalho pela primeira vez. Eu não sabia como funcionava muito bem. Para superar os obstáculos, ele decidiu fazer um curso técnico em eletrônica. Há 2 meses conseguiu uma vaga na área de criação dessa startup. Os conhecimentos que eu adquiri sobre lógica de programação me ajudaram bastante. Um estudo feito pela Fundação Roberto Marinho, Arimax e Itaú Educação e Trabalho analisou o papel da formação técnica na inclusão de jovens no mercado de trabalho. Tanto os jovens quanto as empresas concordam que a falta de qualificação é uma barreira na hora da contratação. 37% das empresas disseram que é difícil ou muito difícil contratar jovens do ensino médio. As principais dificuldades são falta de qualificação e de comprometimento. Já os jovens apontam que a escola os prepara pouco ou nada para o mercado de trabalho. O secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, diz que também é preciso melhorar a relação entre jovens e empresas. Existe um desafio grande para que os jovens entendam melhor o que é trabalhar, o que é um ambiente de trabalho, como é que você se porta lá. Mas também existe um desafio do ponto de vista das empresas para que elas se aproximem mais de culturas juvenis e possam, inclusive, entender que ali há oportunidades interessantes para elas. 42% das companhias disseram que têm jovens com formação técnica em seus quadros e que, além de permanecer no emprego, eles evoluem de cargo. E 61% afirmaram que pelo menos um gestor já ocupou o cargo técnico. Kleber Hassi, diretor de recursos humanos, diz que o curso técnico também ajuda quem sonha com um curso superior. Para nós, o curso técnico ele é uma etapa importante para a universidade, na sequência, potencializar a performance e o conhecimento desse jovem, né? Eles não concorrem entre si, eles são complementares. O último censo escolar mostra que de cada 100 jovens brasileiros com idades entre 18 e 27 anos, 60 concluem o ensino médio e apenas 5 têm acesso ao ensino técnico. O Plano Nacional de Educação prevê a criação de 5.200.000 vagas para formação técnica até 2024. Mas, no ritmo atual, levaremos 60 anos para atingir essa meta. João Alegria acredita que um esforço conjunto pode acelerar a formação desses jovens que o mercado de trabalho tanto precisa. Se o país souber se organizar corretamente e ter uma velocidade de implementação do novo ensino médio, em pouquíssimo tempo nós podemos ver ampliada de forma significativa a oferta de possibilidade de formação técnica em nível médio no Brasil. A educação pública é um dever de Estado, é um compromisso de todos na sociedade, mas as empresas podem ter um papel de protagonistas nesse processo, que durante os cursos os jovens possam frequentar um ambiente de trabalho, ter contato a profissionais das empresas, uma série de possibilidades, né? Na hora de procurar uma vaga de emprego, o domínio do inglês também faz falta. A periferia de uma grande cidade brasileira é o lugar de onde esse empresário veio e para onde ele quis voltar. Aluno de escola pública, Gustavo só descobriu a importância do inglês quando fez falta. Ele quer mudar essa história com um modelo de negócio que torna acessível o ensino da língua. É um negócio de impacto, porque mais do que ensinar inglês, a gente acredita que
Se a gente dá a oportunidade para as pessoas que mais precisam, elas mudam o mundo. Now let's move on to the next slide. Na prova de inglês, a população brasileira vai mal. No ranking de proficiência, com 112 países, ficamos na posição 60, atrás da Argentina e do Chile, e muito distantes de Portugal, país que também fala português. O inglês é a língua dos ricos ou muito ricos no Brasil, o que, segundo educadores, é resultado de uma história de erros de política pública. A visão de que o inglês é essencial é da época do Império, 1809. Mas, no começo dos anos 1960, o ensino de um segundo idioma deixou de ser obrigatório. E foi assim por 3 décadas. E ainda que em 1996 o inglês tenha voltado para a grade curricular, especialistas dizem que ainda não temos um método eficiente de ensino acessível a todos. Ficar de fora de um mercado cada vez mais global é o preço que o país paga. Verdade seja dita, o Brasil nunca lecionou bem a segunda língua, porque nós não temos professores em número suficiente e nós também não desenvolvemos metodologias que estruturem a política pública de ensino de língua estrangeira. Estamos muito atrasados, mas a boa notícia é que isso dá para ser revertido. Existem várias alternativas, metodologias novas, muitas ideias que surgiram no ensino de idiomas que podem ser aproveitadas pelo país. Quem fala a língua dos recrutadores sai na frente. Dados de uma agência de recrutamento revelam que o estagiário ou o trainee com inglês fluente ganha mais que o dobro do que o colega de função com inglês básico. Profissionais com diploma de curso superior recebem 65% a mais. E se for diretor, 90% a mais. As empresas, elas buscam os profissionais que tenham a capacidade técnica para fazer aquela função e que também consigam se comunicar aí com os outros países e com os profissionais que estão alocados em outros países, especialmente no trabalho remoto. E isso exige que o inglês faça parte dos requisitos das vagas que são publicadas. O mais jovem editor de um site americano de tecnologia alcançou um lugar no mercado internacional sem sair do Paraná. Se eu for comparar com um cargo parecido aqui no Brasil, o salário, comparado aí com a cotação, chega a ser 5, 6 vezes maior do que uma pessoa no mesmo cargo que eu ganho aqui no Brasil. Se eu não tivesse um domínio ali da língua para escrever os meus textos, eu não conseguiria ter esse trabalho que eu faço hoje. A seguir, a situação de emergência em municípios de 8 estados nordestinos por falta de chuva. E o desafio de devolver espécies nativas ao Pantanal. Dezenas de cidades alagoanas estão sofrendo os efeitos da seca. Na terra seca não tem comida. Os animais sofrem com os efeitos da estiagem. Quando falta o comezinho para os bichinhos, aí a gente tem que caçar um jeito de arrumar uns capinzinhos onde tem e botar para os bichos comer. Dos 9 estados do Nordeste, 8 têm municípios em situação de emergência por causa da seca ou estiagem. Apenas o Maranhão não enfrenta a falta d'água no campo. Em Alagoas, são 39 com decreto reconhecido pelo governo federal. Chove uma pequena quantidade, pode até deixar a vegetação verde, porém não tem água suficiente para encher a cisterna, não tem água suficiente para encher os açudes, não tem água suficiente para trazer vida ao local. A população rural do semiárido brasileiro depende cada vez mais do abastecimento por carros-pipa. É um alívio para a família do Lucas quando a água chega à cisterna. Rapaz, estava seco. Não tem água nem para fazer, nem um café não tinha, para nada. O canal do Sertão Alagoano, que leva água do Rio São Francisco, melhorou o abastecimento na região. É dele também que os carros-pipa retiram a água. Só que a ajuda está longe de atender às necessidades dos povoados à beira do canal. Muitos não possuem água encanada. Os agricultores ainda esperam por irrigação para plantar tão perto da água. O canal está a 500 metros daqui, mas a produção de alimentos continua dependendo da chuva cada vez mais escassa. Mesmo pertinho, eles não conseguem levar água para suas propriedades. Falta dinheiro. Se a água passar perto, a gente não tem condições de fazer uma irrigaçãozinha dessa aí para puxar para uma rocinha que a gente plante, né?
A Secretaria de Agricultura de Alagoas disse que existem mais de 1.000 produtores com autorização de uso da água do canal para irrigação e consumo e que vai distribuir em breve kits de irrigação para agricultores familiares. Por enquanto, toda a confiança deles está nas chuvas que prometem chegar no outono e no inverno. A nuvem bem formada. As previsões é boa para cair água. Bastam 15 minutos de chuviscos para a alegria tomar conta de quem vive na região mais seca do país. Muito feliz, porque sem água a gente não passa, só passa com a água. No sudeste do Brasil, um temporal atingiu a cidade de São Paulo hoje à tarde. As inundações impuseram a motoristas e pedestres situações assustadoras, gente em cima dos carros ou com água na altura do pescoço. A prefeitura está usando máquinas no trabalho de escoamento. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para você também. A semana começa com aviso da Defesa Civil de São Paulo de até 100 milímetros de chuva nessa área em vermelho que passa pelo litoral. Até 80 milímetros entre o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e a região metropolitana. E até 60 milímetros na maior parte aqui do interior. Os temporais vão até quarta-feira. Na capital paulista, que já teve chuva forte hoje, como a gente viu, amanhã previsão de mais um dia chuvoso. Quarta, as instabilidades diminuem. Mas como já choveu muito, há risco de novas inundações até lá, também cheias de córrego e rios e deslizamentos. Pancadas de chuva com ventos, raios, granizo também nessas outras regiões destacadas aqui no mapa. No Rio de Janeiro, até o oeste de Minas Gerais, também entre Goiás e o norte de Mato Grosso, em toda a região norte e do Maranhão até o oeste de Pernambuco e o Ceará. Fortaleza, Teresina e São Luís estão na rota da chuvarada. Na região norte, principalmente Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Belém e Palmas. No centro-oeste, Brasília e Goiânia. E no sudeste, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de São Paulo, que eu já falei. Em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, chove mais fraco e é onde as temperaturas sobem menos. E só não chove nessa área amarela, que pega aqui, olha, regiões próximas à fronteira com o Uruguai, também oeste do Paraná, de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso. Campo Grande é a única capital com previsão de tempo firme o dia todo e calor de até 31 graus. Vamos falar agora dos próximos dias da semana, que serão os últimos do verão. O outono começa no domingo. A chuva vai se concentrar principalmente aqui no norte, também no Maranhão, no Piauí e no norte do Ceará e de Mato Grosso, enquanto nas outras áreas vai chover menos, com exceção de São Paulo até quarta-feira. O calor ainda vai predominar na maior parte do país e só a região sul vai ter uma nova queda de temperatura. Mas isso, Bonner, Renata, é mais para o fim da semana, sexta, sábado, por aí. Combinado, Eliana. Obrigado, até amanhã. Até. Em 2020, o Pantanal sofreu uma das maiores queimadas da história. E agora, um projeto pretende recuperar parte da vegetação que foi devastada. Dona Natalícia dedica parte do dia à nova atividade. Ela faz parte do grupo de pantaneiros selecionados para o cultivo de plantas nativas do projeto Aquarela Pantanal. Limpar nosso canteiro e cuidar, ver se não tem insetos, né? Porque muitas pragas às vezes batem aqui, nós estamos sempre atentos, cuidando. Ele é um projeto neto porque consiste em produção de mudas do bioma pantaneiro. São espécies que não se encontram em grande escala no mercado. O projeto começou em abril do ano passado e envolve 2 comunidades tradicionais pantaneiras. As famílias envolvidas recebem bolsa auxílio e orientações para a coleta de sementes, manejo, plantio e comercialização de mudas. Tira a muda maior para um lado e a muda menor para um outro lado, para favorecer a iluminação nessa muda menor e até um desenvolvimento competitivo com as mudas maiores. O projeto, criado pela iniciativa privada, com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso e instituições parceiras, surgiu de uma necessidade. Em 2020, o Pantanal sofreu o maior incêndio das últimas décadas. A maior reserva particular do patrimônio natural do país, que fica em Poconé, com 108 mil hectares, teve 93% da área destruídos pelo fogo. Aqui estão sendo plantadas 40 mil mudas nativas. O fogo foi muito intenso. O que pode acontecer é que algumas espécies elas acabem não conseguindo
renascer, né? E aí a gente tem um processo que é espécies que são mais invasoras, que crescem mais rápido, dominar um território. A gente já está com outros contatos para fazendas próximas, beira do rio também. O pessoal quer fazer um reflorestamento, então assim, com fazendeiros, com pessoas que já são dos entornos, né? Então a gente já está com esse processo de negociação para as próximas etapas de mudas para comercializar com eles. As famílias participam de todas as etapas de produção e sabem o quanto este trabalho é importante. Eu penso que se a gente não fazer alguma coisa de imediato para recuperar e para conservar, preservar o nosso Pantanal, no futuro, os nossos filhos, netos, bisnetos, não vai ter essa beleza que temos hoje. Precisamos cuidar. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Esse fruta de palma, fruto aqui do Nordeste, ó. Tá vendo esses pontinhos pretos aí, ó? É tudo pelo aí. Acaba pegar aí, enche a mão de pelo e aí é duro para tirar, viu? Porque é bem pequenininho, não incomoda pra caramba. Ó, depois de descascadinha aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que descasca, viu? Pra vocês verem aí que o trem é complicado. Os caras pôr a mão aí, já era a mão, viu? Não pode colocar a mão não. Olha aí, ó. Corta as duas laterais. Depois pelo meio aí, ó. Seguida abrir aqui. Ó. Prático e rápido aí. Sem se encher de pelo. Pronto, essa é a maneira mais fácil de descascar esse fruto. Agora aqui, quem é nordestino aí conhece, ou então quem já andou no Nordeste. Quem não andou nas bandas daqui da nossa região aqui nordestina e não conhece esse fruto, se vê uma hora aí pode experimentar que vale a pena, viu? É muito gostoso, ó. Fui ali tirar um pouco ali. Só tirei esse balde aí, mas você precisava ver como é que ficou a luva aí que eu usei. Usei uma luva velha de couro. Se encheu demais de pelo, viu? Então é isso aí, ó. Palma. Ó. Que fruto. Bem coradinho. Isso é uma delícia, viu? Docinho. Então valeu.